Graça e paz, igreja, em nome de Jesus, amém? Escolhemos nessa noite um tema um tanto quanto difícil de ser abordado, porque nada é agradável quando se fala sobre um fenômeno que afeta toda a humanidade, toda a criação, o qual nós chamamos, e a Bíblia também chama, de morte. Pode nos causar calafrio, mesmo aquela figura patética da boca grande abrindo, mas o fato é que eu e você, quando nos dirigimos a um local religioso, um local onde se invoca o nome do Deus Todo-Poderoso, a expectativa que temos na nossa mente é falar de vida, alegria, perspectivas boas no que diz respeito à nossa existência. Mas nós vamos aprender com a Bíblia a decifrar o enigma chamado morte. Enigma porque tem as suas facetas difíceis de serem compreendidas. Vou falar sobre a morte porque, ao soar a mensagem no nosso coração, Deus nos diz o seguinte: diga ao meu povo que se ele não souber morrer, eles também não saberão viver. Quem não sabe morrer, não sabe viver. Quando isso veio à minha mente? Esse tema veio à minha mente após 2 cultos fúnebres, os quais nós, pastores de Boas Novas, fazemos questão de dar atenção a todos os membros da igreja quando há alguém da tua família no passamento, na morte, ou mesmo alguém ligado a você, algum parente próximo. Nós não fazemos questão. Se for católico, se for espírita, se você pedir uma oração naquele momento de passamento, nós lá estaremos. 2 deles chamaram muito a minha atenção. Um homem de aproximadamente 57 anos de idade estava internado no hospital, antropólogo, sociólogo, alguém que lida com o mundo acadêmico, e ele estava internado por causa de um câncer no seu estômago. Um primo dele perguntou-nos se nós o visitaríamos. Sem dúvida. Onde nós podemos compartilhar a graça do Senhor Jesus, nós estaremos lá. Não vamos lá para discutir filosofia ou antropologia. Vamos lá para compartilhar. Ao ir visitá-lo, perguntei ao Senhor, Deus, o que eu deveria levar para ele, porque tudo que fazemos nós colocamos debaixo de oração. Senhor, o que eu devo dizer àquele moço? O que eu devo compartilhar com ele? E Deus nos convenceu de que deveríamos separar 7 versículos que falem do amor de Deus, somente do amor de Deus. E assim o fizemos, separamos 7 versículos e estivemos lá no hospital, visitando ele, e quando chegamos lá, ele me recebeu. Quem é você? Eu falei, eu sou o pastor, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, estamos aqui para visitá-lo, ver como você está, o seu parente nos pediu, e para nós é uma honra estarmos aqui. Li para ele os 7 versículos bíblicos. A médica chegou, diagnosticou ele, consultou e tal, deu toda a posição a respeito da quimioterapia, da radioterapia, que posteriormente começaria no processo já no dia seguinte. E foi muito interessante porque ele não me disse uma palavra. Eu li todos os textos bíblicos para ele, calmamente, tranquilamente, porque num contexto como esse não há pressa. A doença tira a nossa pressa. Por isso, se você anda muito apressadinho, cuidado, reduza aí o teu ritmo, antes que ela chegue e te obrigue a parar. Conversamos, orei com ele, li todos os textos, orei com ele, e ele segurou na minha mão na hora de ir embora, e eu percebi claramente que ele segurou na minha mão com uma força diferenciada. Não senti muita convicção em fazer o apelo naquele momento para não forçá-lo a nenhum tipo de decisão ao lado de Deus, porque às vezes a gente usa aquele momento de fragilidade e a pessoa toma uma decisão sem muita consistência. Optei em deixar que ele considerasse os 7 versículos bíblicos
sobre o amor de Deus e esperei que Deus falasse ao coração dele. No dia seguinte, Deus move um parente dele, também evangélico, para que fosse visitá-lo. E aquele parente posteriormente me disse: pastor, após a sua visita, Deus disse para mim: vá visitar fulano, porque ele está pronto. E eu, quando cheguei lá, não fiz 2 perguntas nem 3, fiz uma pergunta: você quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador? E aquele rapaz disse: sim, eu quero, eu preciso de Jesus Cristo. 7 dias depois, nós estávamos no velório e no crematório, cremando o corpo daquele rapaz. E eu fiquei impactado um pouco, porque na saída ele segurou a minha mão com uma força diferenciada. A gente sabe quando uma pessoa está sensibilizada por algo. E eu segurei na mão dele fortemente quando orei, impus as mãos sobre ele, mas pude perceber algo diferente que estava acontecendo no brilho, no olhar daquele jovem senhor, 50 e poucos anos de idade. Não digo o nome dele porque não tive tempo de pedir autorização para contar sobre a história dele. Mas fato é que 7 dias depois ele partiu. Todos os sonhos, todas as perspectivas, todas elas se foram. Graças a Deus que nós, como igreja, estivemos ali antes e ele pôde compartilhar e ele pôde ter a sua experiência com Jesus Cristo. O segundo episódio que me marcou bastante, esse marcou um pouco mais porque alguém ligou para nós pedindo-nos uma atenção no momento de passamento, onde uma família enlutada estava sofrendo muito. Pasmem, o seu bebê de 3 meses engasgou e tinha um probleminha no coração e partiu. Partiu nos braços da mamãe. E é óbvio, independente da linha de fé, nós fomos lá. Amados, você consegue imaginar você diante de um bebezinho de 3 meses, com seu corpinho ali deitado sobre aquele caixão, e o processo foi tão rápido de sepultamento que não quiseram deixar para o dia seguinte, mas desejaram o fazê-lo no final da tarde, 5 horas da tarde, 5 e pouco, e 3 e pouco eu estava ali, aqui no cemitério São Pedro, e olhando para aquele bebê, a família não estava, porque ele estava sendo preparado no caixão, um caixãozinho pequenininho, com flores à sua volta, e eu pude ficar ali alguns minutos, tocando no seu rostinho, tocando na sua cabecinha gelada. Você não tem ideia, amado, o que passa no nosso coração quando nos deparamos num contexto como esse. Eu vou dizer para você o desejo da minha alma: ah, Senhor Deus, se tu me desses ou nos desse o poder e a autoridade de soprar nessas narininhas pequeninas e fazer com que o fôlego de vida retorne. Mas eu sei que o Senhor é soberano. Num contexto como esse, amados, nós como igreja ficamos muitas vezes calados, em silêncio, sofrendo a dor daquela família, porque não há palavras humanas que possam trazer algum tipo de consolo ou de fortalecimento naquele contexto. Demos uma palavra no velório, acompanhamos até o último instante, quando aquele pequenino caixão desce à sepultura, e naquele momento silencioso ali naquele cemitério, onde até os coveiros perderam a pressa e ficaram diante daquela cova rasinha e aquele caixãozinho, e eles ficaram esperando, e a família também. E a única palavra que veio ao meu coração e à minha mente foi a seguinte: queridos, falei bem alto, o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. É a única palavra que eu e você temos na hora de enfrentarmos o nosso passamento ou dos nossos entes queridos. Não é uma palavra insensível, é uma palavra que nos traz a consciência da nossa fragilidade, quem somos, para enfrentarmos um momento como esse com tranquilidade e paz no nosso
coração. No Brasil, expectativa de vida, segundo o IBGE e outros órgãos não oficiais, é de 75,8 para os homens e talvez 80 e alguma coisa para as mulheres. Isso varia de estado para estado. Os estados do sul têm um índice de vida maior do que os estados do Nordeste. Isso são dados que o IBGE nos informa. No Brasil e na América Latina, as estatísticas nos dizem que nós detemos 80% da população mundial. 38% dos homicídios globais estão nessa terra, nessa região. 38% dos homicídios globais. Porque eu estou passando isso para você e para mim, para que eu e você entendamos que vivemos no vale da sombra da morte. Aí você vai cantar o louvor da vitória de Cristo Jesus com muito maior entusiasmo, mas isso é lá no finalzinho da nossa palavra. 38% dos homicídios globais estão na América Latina. Brasil, terra amada e querida, campeão em homicídios no mundo. 60 mil assassinatos por ano. Uma em cada 10 pessoas assassinadas no mundo é brasileira. Esses dados não é para te assustar, é para despertar no teu coração a fé e a confiança plena no Deus que cuida de você. Mas se você não tiver consciência desses dados, você vive como um pássaro solto, sem prestar atenção na realidade que está à tua volta. Resultado, tu não és agradecido a Deus o quanto Ele tem te protegido. E também tu não és apegado a Deus o quanto tu necessitas da proteção e do amparo dele. 60 mil assassinatos por ano. Uma em cada 10 pessoas assassinadas no mundo é brasileira. Isso são dados do IBGE e do Instituto Vida e outros institutos. A cada 40 segundos uma pessoa morre vítima de doença cardiovascular no Brasil. São 300 mil por ano. As mulheres queridas, presta atenção, irmãs, vocês são as vítimas em maior quantidade, 60%. Cuide da sua saúde, porque a gente valoriza a vida e triunfa sobre a morte prolongando-a quando nós cuidamos da nossa saúde. Há vários fatores que contribuem para as doenças vasculares, AVC, derrame, hipertensão e tantas outras coisas. Desde uma vida sedentária até uma alimentação inadequada, até mesmo um anseio exacerbado pela conquista e pela posse. É por isso que a Escritura tanto nos ensina: contentai-vos com o que vós tendes e acrediteis que o Deus eterno que cuida dos pássaros também há de cuidar de você. O câncer é a segunda maior causa de morte por ano. Dados de 2015, aproximadamente 224 mil óbitos no Brasil. Por que todos esses dados? Porque eu queria chamar a atenção minha e sua. O Espírito Santo de Deus nessa noite chama a sua e a minha atenção para eu e você ganharmos uma consciência mais aguçada, mais eficiente no que diz respeito à nossa existência, à nossa vida, e adquirirmos a consciência de que desde o primeiro momento que nós nascemos, já nascemos encrostado no nosso DNA, nas nossas células, o fator da degeneração, da morte, ela já nos acompanha. Por mais que eu e você tentemos fugir desses assuntos, se faz necessário olharmos e considerarmos ele do ponto de vista bíblico, para que a minha e a sua vida tenha fundamentos sólidos, estáveis, para que sejamos construídos e edificados sobre a rocha. E se existe uma coisa que a Igreja de Cristo Jesus, um dos papéis que ela exerce e precisa exercer na face da terra, é nos dar entendimento, discernimento, tanto sobre como viver, assim como morrer, tanto sobre como adquirir uma qualidade de vida em Deus, como vencer o mal, a destruição, a morte, a doença e o sofrimento que nos é inerente à nossa existência.
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Tessalônica justamente sobre essa questão. Capítulo 4, versículo 13, ele nos diz assim: irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Queridos, não quero que vocês sejam ignorantes em relação à morte ou aos que dormem ou aos que partem, diz o apóstolo Paulo. Porque os crentes de Tessalônica confundiram a mensagem do retorno de Jesus e estavam ansiosos e preocupados com os que morreram. Eles não sabiam o que havia acontecido ou como se daria a ressurreição desses que morreram. Eles estavam angustiados e aquilo estava roubando deles a perspectiva de vida. Ou seja, tão preocupados com a morte e não sabendo lidar com ela, isso estava roubando a esperança e a perspectiva deles na vida presente. A morte é um enigma que acompanha a humanidade desde o primeiro homem, queridos. Desde o primeiro casal, homem e mulher. Muitos de nós, eu mesmo na minha juventude, aos 18 anos de idade, havia uma indagação forte que pulsava dentro da minha alma e do meu peito. E essa indagação era: se há um limite na minha existência, qual o propósito da minha própria vida? Se há um rompimento, seja ele abrupto, ou seja ele natural, ou seja por enfermidade ou acidentes, se há esse rompimento, qual o sentido concreto e real para que eu possa viver sendo desafiado a sonhar com o futuro, quando na verdade o futuro não está nas minhas mãos? E essa questão, durante anos a fio, roubou do meu coração e da minha alma a alegria da própria vida. Porque se há um fim em si mesmo na vida, por que moral? Por que bondade? Por que buscar as boas virtudes? Por que conduzir uma vida equilibrada e reta, se todos nós, conforme a própria Escritura diz, assim como morre o sábio, morre o tolo, assim como morre o ignorante, morre o conhecedor de todas as coisas. Então isso talvez tenha sido algo, ou está sendo algo que incomode o seu coração. Mas muitas vezes nós, como filhos e filhas de Deus, temos dificuldade com questões enigmáticas, questões que vão trabalhar a nossa fé, e nós, com medo de afrontarmos a Deus, expondo a nossa dúvida, recolhemos a nossa dúvida e a nossa dúvida, a nossa incerteza vai nos matando como um câncer, vai nos roubando a perspectiva de vida, vai nos roubando a alegria, e nós não temos coragem de expor diante do Deus eterno. Nessa noite, o enigma da morte, nós vamos encará-lo do ponto de vista de Deus, para entendermos alguns fatores e principalmente como eu e você podemos, apesar de existirmos com essa nuvem negrinha sobre a nossa cabeça, sobre a nossa existência, transpormos tudo isso e desfrutarmos de uma vida plena, estável, sem pânico, sem medo, mas completamente segura, conhecendo os propósitos até mesmo da morte. Enigma é algo definido como por suas qualidades e particularidades mais difícil de entender. Isso é um enigma. Por isso estou chamando a morte de um enigma. Os filósofos tentam interpretá-la. Os sociólogos a colocam em estatística. Os antropólogos tentam estudar o homem e toda a sua composição existencial para chegar a alguma conclusão a respeito da morte. Os poetas, quem sabe, cantam ela. Mas fato é que nenhuma esfera do conhecimento humano tem a resposta convincente para esse fenômeno. E fato é também que eu e você precisamos ter um porto seguro, onde vamos encontrar a resposta suficientemente clara e fundamentada, onde eu possa depositar, acreditar totalmente a minha perspectiva existencial, mesmo que seja ela temporária.
sem permitir que a mesma roube os meus sonhos ou a minha possibilidade de viver uma vida exuberante. E é isso que nós vamos conhecer nas Escrituras. A morte tem, queridos irmãos e amigos, tem seus aspectos negativos. Sim, ela tem muitos aspectos negativos. Eu poderia dizer que os aspectos negativos da morte, quando nascemos, quando geramos uma criança, nós declaramos assim: nasceu o bebê fulano de tal. No momento em que ele é concebido, ele já entra na fila daqueles que irão partir. Então ela traz consigo uma ideia degenerativa. Ela mostra para nós, ela evidencia para nós a morte, a nossa vulnerabilidade, a nossa insegurança, o nosso medo. Esses são alguns aspectos negativos. Quantas pessoas têm pânico exacerbado exatamente por ter medo? Quando se tem dados estatísticos a respeito da violência no Rio ou no estado de São Paulo, você fica com medo de sair no portão. Quem sabe tem uma bala perdida, ou quem sabe um carro ou um avião vai cair sobre a sua cabeça, e há um pânico generalizado. Então a morte evidencia isso para nós. Esses são aspectos negativos. Mas também existe um aspecto que nós podemos considerar como aspectos positivos, onde pode trazer uma grande contribuição para a minha e para a sua vida. Por exemplo, o fato de nós termos essa nuvenzinha nos acompanhando que se chama morte, nós entendemos também a nossa fragilidade, tá? E a nossa insignificância. A nossa fragilidade, entendendo ela, vai nos conduzir a cuidar melhor da nossa saúde, a nos protegermos para que tenhamos uma longevidade maior e com qualidade. Mas um aspecto positivo é que a morte, sendo um fenômeno universal, ela vem na minha e na sua direção e obriga você, condiciona você. É por isso que a Escritura diz que há mais sabedoria numa casa onde há luto do que propriamente numa casa onde há festa. Porque numa casa onde há festa, há inconsciência. E numa casa onde há luto, há consciência, há avaliação. Se vocês fossem a um desses cultos fúnebres, vocês iriam perceber, as pessoas se ficam mais reflexivas, as pessoas passam a pensar melhor, as pessoas passam a considerar mais a sua própria existência, as pessoas passam a pensar: eu devo amar mais e odiar menos. Aquele meu parente que partiu, quem sabe eu tenho uma pendência de relacionamento com ela ou com ele, eu preciso me relacionar melhor. Eu preciso beijar mais, eu preciso fazer declarações de amor, porque a morte mostra para cada um de nós o quanto a nossa vida é efêmera, passageira, e o quanto nós precisamos aproveitar melhor a nossa vida, vivendo de uma maneira mais sábia, mais espiritual. Esses são alguns aspectos positivos. Ela fecha também um ciclo temporal. A morte, mesmo sendo um fenômeno tão agressivo, aparentemente, a nós, tem esses aspectos positivos, porque ela evidencia a nossa existência temporal. Um outro aspecto positivo da morte é que ela generaliza, coloca todos os seres humanos no mesmo patamar. Isso faz com que o teu ego seja obrigado a descer. O teu ego, que você que acha que é melhor do que os outros, mais importante do que os outros, mais sábio do que os outros, mais inteligente do que os outros, você que gosta de diminuir, menosprezar, preterir as outras pessoas, a morte vem na sua direção e diz: você é igualzinho a todos. O teu corpo, a tua mente, a tua existência está se desfazendo tanto qualquer um outro. Então esse é um aspecto positivo que nos obriga a pensar e a considerar melhor sobre a nossa própria existência. Um aspecto também positivo dela, a morte, é que ela projeta-nos para a eternidade. A carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Não pode. Por isso eu e você, quando pensarmos na morte e no nosso passamento, devemos pensá-lo como uma grande possibilidade de um portal que se abre, aonde o corruptível
vai se revestir da incorruptibilidade. O mortal vai se revestir da imortalidade. E tudo aquilo que é temporário e passageiro, que nos causa sofrimento neste contexto existencial, é suplantado e nós então entramos para a eternidade. Porém, existe algo que os homens do século XXI precisam resgatar como um conceito a ser estabelecido, fortemente ancorado, cimentado, colado, grudado em você, no teu coração, na tua alma e na tua mente. E que conceito é esse? 1 Samuel capítulo 2, versículos de 6 a 8. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhe dá lugar de honra. Todos os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. A parte principal do versículo: o Senhor é aquele que dá a vida e é aquele que tira a vida, é aquele que faz descer a sepultura, é aquele que da sepultura resgata pelo poder da ressurreição. Portanto, todos vocês que estão nos ouvindo pela internet e todos aqueles que estão aqui, a vida não vos pertence, nem a preservação da vida e nem o tirar da vida. Se porventura algum demônio ou alguma entidade tem soprado no teu coração a possibilidade de tirar a tua vida, saiba que a tua vida não é tua, te foi dada por Deus, é preservada por Deus, pertence a Ele, e no tempo devido de Deus, Ele tira a tua vida e também tira a tua vida da sepultura. Amém, amados? Isso é muito importante, porque há uma entidade na América Latina atuando nos corações e nas mentes humanas, levando-os aquilo que eu chamo de síndrome de Judas, ao enforcamento. Quando você vai aos ticunas, a primeira coisa que eu pergunto, lá tem havido suicídio? Sim, pastor. Quanto? 6. Idade, 13 a 16 anos. Característica do enforcamento, característica do suicídio, enforcamento. Quando você vem aos centros urbanos em todos os estados brasileiros, vai no Rio Grande do Sul, você faz a pesquisa, é a mesma coisa. Você vai para o Nordeste, é a mesma coisa. Então é tempo de nós entendermos que quem faz descer a sepultura é Ele. Quem te trouxe a vida foi Ele. A tua vida pertence a Ele. Nunca, nunca, nunca jamais intente contra a tua vida, porque estarás pecando contra o Deus eterno. Amém, queridos? Que o Senhor nos dê tal convicção. Vejam agora, Deuteronômio 32, 39. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Faço a ferida e a curo. Ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Vamos pensar sobre a morte física. A morte física, ela é fácil de ser compreendida. Seja ela por morte encefálica, seja ela por morte natural, por anos, seja ela por morte abrupta, acidente. A morte física nada mais é do que o cessamento das nossas atividades. É quando o espírito do homem, o qual foi dado por Deus, volta para Deus, e o seu corpo, que foi dado também por Deus com um objetivo específico, volta ao pó. Porque do pó viestes, ao pó retornarás. Isso nós chamamos, e a Bíblia também chama, de morte física. Ela foi inserida no contexto da humanidade e também de todo o universo. Toda a criação geme, toda a criação morre. Há um ciclo constante de renovação entre morte e vida. Isso, mesmo os acadêmicos, mesmo os antropólogos, os sociólogos ou filósofos não aceitando, esta é a afirmação bíblica. Ela foi introduzida no âmbito, no contexto da humanidade lá no Éden. Lá no Éden. Porque quando houve a ordem divina do fruto da árvore da vida, não tocarás, porque no dia em que dela tocares, certamente morrerás. Duas coisas estavam sendo decretadas ali, tanto a morte física, a limitação da existência, como a morte espiritual, a separação do Deus eterno.
Graças a Deus que a Escritura não nos deixa na escuridão, na ignorância. Por isso que Paulo diz: vou esclarecer a vocês, irmãos de Tessalônica, e hoje estamos esclarecendo a vocês, irmãos e irmãs de Boas Novas, para que você aprenda a lidar com esse fenômeno. Lá no final nós vamos ver como que nós podemos lidar. Então a morte física foi introduzida a partir deste momento. Glórias a Deus pela morte física. Sabe por quê, amados? Se o Senhor, na sua infinita bondade e compaixão, não a tivesse introduzido em nosso contexto, eu e você e toda a humanidade que existe desde o primeiro casal, Adão e Eva, estaríamos gemendo e sofrendo sobre a face da terra, cadáveres ambulantes, porque se não existisse morte física, nós viveríamos eternamente separados de Deus e em sofrimento. Glórias a Deus, Pai, nós te agradecemos, porque a tua infinita sabedoria colocou limite na nossa existência, porque assim nós podemos retornar ao nosso estado original de comunhão, de relacionamento com o Senhor. Então a morte física, que tanto assusta você, porque você acha que não vai dar tempo de criar os teus netinhos. Eu tenho 2 netinhas, é lógico que eu quero viver bastante. Dentro da perspectiva brasileira, me resta aí mais 20 anos, eu fiz 59 ontem. São 20 anos que eu posso abraçar as minhas netinhas e outros que virão, mas certamente nós caminharemos para esse final, graças a Deus, porque este corpo, que já não pode mais jogar futebol como eu jogava aos meus 18 anos de idade, um dia ele será renovado. E isso acontecerá exatamente pela morte e a ressurreição. Amados, você deve virar para a morte e falar: morte, onde você está? Não adianta você me procurar, porque a minha vida está escondida nele, no Cristo ressurreto. E a minha partida só se dará quando Ele definir o final dos meus dias. Eu disse isso para alguém que me sequestrou e me jogou no fundo de um carro, num sequestro relâmpago. Ele ficou muito bravo, ele não gostou, mas eu disse para ele: a minha vida não está nas tuas mãos, porque ele quis me intimidar. Eu disse para ele: a minha vida está nas mãos do Eterno, e nenhum fio de cabelo cairá da minha cabeça sem que haja o consentimento dele, por isso fique tranquilo. E é claro, se eu estou aqui é porque o Eterno diz: sai desse carro. Lá na traseira daquele golzinho, rodando quase 40 minutos e só despedindo. Oh, Eliane, foi muito bom ter te conhecido. Oh, meus filhos queridos, foi muito bom ter conhecido vocês. Oh, igreja, como foi maravilhoso estar com vocês. Mas eu estou indo. Durante 40 minutos eu estou indo. Aí o Espírito Santo veio na minha direção e disse: sai daí, rapaz. Eu me assustei e falei: sair como? Eu estou num porta-mala trancado e estão falando: vão matar. Acho que chegou a minha hora de morrer. Mas Deus continuava dizendo: sai daí, rapaz. Falei: então o Senhor vai me dar força de Sansão e eu vou arrebentar o teto desse carro. E aí quando pararam que foram lá buscar o dinheiro, não tinha dinheiro, porque eu não tenho dinheiro mesmo. A máquina, eu sabia que a máquina engolia o cartão. E eles falavam: vamos desovar ele. Eu falei: não, que desovar? Conversa que é essa? E eu lá comigo, né? E aí num dado momento o Senhor disse: sai daí, rapaz. Eu falei: bom, se o Senhor está falando, eu vou sair. Não chegou o meu tempo ainda. E eu virei o corpo, estabeleci os meus pés sobre aquele para-brisa traseiro, aquele vidro traseiro, e ele estilhaçou, e eu saltei dali urrando como um urso ferido. Imagina, um corre para a direita, outro corre para a esquerda e eu estou aqui. Foi isso que aconteceu. Porque a nossa vida está no Deus eterno, amados. Quando nós aprendemos isso, mesmo que o inimigo intente o mal contra você, ele diz: eu vou te proteger. Te farei passar sobre a água e tu não irás te afogar. Te farei passar sobre o fogo e tu não irás se queimar. Porque eu sou o teu Deus e a tua vida está escondida nas minhas mãos. E como diz Jesus: ninguém as tira da minha mão. Então a morte física é esse fenômeno que eu e você
vamos ter que enfrentar. Você pode encontrar textos como Gênesis 3, 17 a 19, Salmo 89, versículo 48, Lucas 16, 26. E para nós entendermos por que a morte física adentrou a humanidade, para você ser uma pessoa mais segura no teu entendimento, olha só, Romanos 5,12 nos diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, Adão, Eva, aquele casal, e pelo pecado a morte física e espiritual, assim também a morte veio sobre todos os homens, porque todos pecaram. Por isso que todos nós temos que partir, todos nós temos que morrer. Mas não se entristeça com isso, viu? Ame mais a tua esposa, beije mais os teus filhos, e você só vai partir quando o Senhor determinar. Amém, queridos? Fique tranquilo, fique tranquilo. Já a morte espiritual, ela é caracterizada naquele momento de desobediência, quando o homem pecou contra Deus. Naquele momento a morte física foi introduzida, porque a limitação da existência passou a acontecer, e também a morte espiritual, porque na viração do dia, o Deus eterno estava lá: Adãozinho, quero falar com você, meu amigo. Havia comunhão, uma simpatia, uma amizade muito grande, gostosa, que dava a Adão imortalidade, dava a Adão vida e possibilidade de conquistar e ampliar, crescer e multiplicar e povoar a terra e conquistar-a. Dava a Adão uma perspectiva de eternidade na sua existência. Muitos de nós ficamos preocupados se foi maçã, se foi pera, o que foi que Adão comeu que causou aquele problema nele para a gente não comer, né? Mas a questão não foi digestiva, a questão foi moral, a questão foi espiritual. Houve um cisma, houve um rompimento, porque o santo Deus não pode comungar com o erro, com o pecado. E naquele momento o homem se tornou alma vivente, se tornou um ser mortal, se tornou alguém que optou livremente pela desobediência. E a partir daquele momento Deus confecciona a pele de um animal, mata o animal, alguém já foi sacrificado ali para que o homem pudesse ser protegido, e o dispensa do jardim do Éden, onde havia plena comunhão com o Deus eterno. Cisão, rompimento, morte espiritual. A partir daquele momento, essa morte espiritual, assim como a morte física, passou a marcar, passou a ser um estigma a toda a raça humana. É por isso que eu e você geramos filhos bonitos, filhos maravilhosos, filhas bonitas e maravilhosas, mas todos pecadores, todos fadados à morte, todos precisam da redenção, do resgate, porque todos são pecadores. O homem não se torna pecador. O homem, o ser humano, homem e mulher, ele nasce pecador. É como as manchas do leopardo, é inerente a ele. Pecado não é aquilo que eu e você fazemos apenas. Pecado é o que nós somos, porque por natureza nós já nascemos assim, condicionados à morte física, condicionados também à morte espiritual. Isso você vai encontrar em Gênesis 2:17, Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus está em Cristo Jesus. Efésios 2:1-5 diz assim: olha, vocês estavam mortos, Efésios 2:1-5, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida, gerou-nos, vivificou-nos, Deus trouxe novamente a vida, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Amém, queridos? É a palavra de Deus nos dizendo
porque nós estávamos mortos espiritualmente. Se você gosta muito de usar aquela terminologia, vem para Jesus, porque Jesus é bom, Ele vai curar você. Tá certo, você pode continuar, mas não esquece de dizer, vem para Jesus, porque se você não vier, você está morto espiritualmente. Você está separado de Deus. Você é um pecador e uma pecadora que precisa ser vivificado pelo poder da ressurreição do Cristo de Deus. Jesus Cristo não é sociólogo, nem filósofo, nem poeta. Ele é o Redentor. Ele é aquele que veio resgatar a humanidade desse estado de morte física e morte espiritual. Há também aquilo que a Bíblia chama de morte eterna, ou segunda morte. Daniel capítulo 12, versículo 2... Mateus capítulo 25, do versículo 41, aliás, versículo 41 e 46, nos falam a respeito da segunda morte. Obviamente que nós cristãos, crentes evangélicos, gostamos sempre de ser educados e polidos na nossa abordagem com aqueles que não conhecem o Evangelho. Porém, cuidado, para você não omitir as verdades de Deus às quais as pessoas estão sujeitas. E toda a humanidade está sujeita à morte física, à morte espiritual e também à segunda morte. A segunda morte é definida pela Escritura como o estado pós-morte, onde um ser humano, não arrependido dos seus pecados, passa para a eternidade num estado de rebeldia decretada e consciente contra Deus, e ele vai para a eternidade já debaixo de juízo, de julgamento. Não há mais esperança ao homem. Hebreus 9, 27, ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora, se você quer um ensinamento mais light, que possa trazer algum conforto, aí você pode ficar com a reencarnação. Racionalmente, ela pode até te trazer alguma resposta ou consolo. Racionalmente, mas espiritualmente não há nenhum respaldo bíblico nem da parte de Deus que corrobora tal ensinamento. Quando partirmos deste mundo, a nossa vida, a eternidade já nos está selada. Algumas 2 semanas me chamaram também para dar uma palavra num momento de sepultamento e a senhora, estavam lá as velas acesas e tal, não professava fé em Cristo Jesus. É claro que na nossa educação e no nosso respeito daquele momento, nós não afrontamos nem contestamos ninguém, mas também somos bem claros, não estamos aqui para interceder pelo morto, pelo falecido ou pela falecida, porque o seu destino já foi selado. Se ela creu em Cristo Jesus, já está com o Deus eterno. É o que desejamos que tenha acontecido. Amém, parentes? E os parentes disseram, amém, pastor. Estamos aqui para agradecer a Deus pelo tempo de vida dela conosco, com vocês, pelas suas virtudes e suas qualidades, e o seu legado possa ser seguido pela família. A morte eterna, ou a segunda morte, por mais estranho que pareça a pregação evangélica atual, que está sendo muito adocicada com um humanismo exacerbado e sempre trazendo uma conotação de resultados imediatos no tempo presente, a morte eterna, ou a segunda morte, soa como algo um pouco mitológico, ou soa muitas vezes como sendo a expressão equivocada de um Deus que é amor. Sim, amados. Sim, Ele é amor, por isso Ele estabeleceu a morte física. Sim, por ser amor, Ele também estabeleceu um rompimento espiritual, porque Ele é santo. Sim, por ser amor, Ele nos condicionou a tudo isso, mas também Ele é justo juiz, que julgará o mundo e o universo com a sua equidade, e retribuirá aos justos, aqueles que buscaram a justiça nele, a redenção, o resgate, o direito à vida eterna, e a todos os ímpios, infames, que abandonaram e ofenderam-no, Ele, o Deus eterno. Ele diz, os afastarei de mim,
E lhes direi: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque sempre ouvistes o meu evangelho, e nunca o levastes a sério. Brincastes com a minha pessoa, portanto, partirás para a eternidade, já debaixo do juízo e do julgamento da segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8 diz: você cristão tímido, você crente dúbio, você filho ou filha de Deus que tem vergonha de levantar a bandeira do evangelho por causa da tua timidez e da tua covardia, que negas o Cristo de Deus para seres aceito pela sua tribo ou comunidade. Ouça o que o Deus eterno diz. Apocalipse 21, versículo 8 nos diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Palavra de Deus, amém, amados? Amém, amados? Amém. Porém, a Bíblia também fala de uma morte que é muito interessante, e aí eu e você temos que aprender. É a morte para o pecado. Talvez você tenha vivido de uma maneira assim, mesmo tendo Cristo Jesus, professando fé nele, mas tem feito concessões de ações, pensamentos e atitudes pecaminosas na sua vida, achando ou imaginando que basta confessar e a graça de Deus vem sobre o teu coração. O apóstolo Paulo vem na minha e na tua direção e nos diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Absolutamente não. Não sabeis vós que estáis mortos para o pecado? É isso que o apóstolo Paulo nos diz. Ouçam só esse texto. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, a semelhança dele que foi para a sepultura e reviveu, da mesma forma, considerem-se, igreja, considerem-se mortos para o domínio e a escravidão do pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, amados, igreja do século 21, portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém, amados? Isso é a morte para o pecado. O pecado tem destruído a tua vida. O pecado tem te trazido pânico, sentimento de culpa, miserabilidade espiritual. O pecado tem te conduzido ao deserto. O pecado tem roubado a tua paz, a tua perspectiva de futuro. O pecado tem usurpado de você aquela visão magnífica da santidade e de uma estabilidade emocional, porque a culpa te persegue e o inimigo que está sempre jogando no teu rosto o pecado, anda sempre a te perturbar, tirando o teu sono. O apóstolo Paulo diz: queridos, não há uma outra solução para você a não ser você morrer para o pecado. É a proposta de Jesus. Aquele que quer vir após mim, foi muito claro o mestre: negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, a sua identificação comigo e siga-me. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Morte para o pecado é uma necessidade a qual eu e você precisamos desenvolver nas nossas vidas. É uma cisão, é um rompimento.
Se tu tens a mente, o teu coração dominado muito fortemente, há pecados encrostados na tua alma, tu tens que fazer projetos de vida, onde vá revestindo-se do novo homem que se renova para o pleno conhecimento da verdade e ao mesmo tempo vai se despindo do velho homem corrompido pela morte física, espiritual e também a morte eterna. Uma renovação. E isso, queridos, nem o Espírito Santo vai fazer por você. Ele vai te dar consciência, porque é Ele que nos guia a toda a verdade. Mas é uma decisão tomada, é um passo firmado, é um compromisso assumido, aonde eu entendo, eu preciso renunciar ao pecado e viver para a glória de Deus. A morte para o pecado é uma necessidade que nós precisamos entender nas nossas vidas. Tá aqui. Essa é a mais importante. Já ia passando. A morte de Cristo. Muitos de nós, eu quando tinha meus 18 anos de idade e alguém passava um filme a respeito da vida de Jesus, eu chorava muito. Sabe por quê? Eu tinha dó de Jesus. Eu olhava aquele Cristo com aquela coroa de espinhos, o sangue correndo pela sua face e eu ficava penalizado dele. Eu gostaria muito de ajudá-lo. Porque eu não tinha uma compreensão um pouquinho melhor ou mais ampla do significado daquela morte. E quando eu e você não entendemos claramente a morte de Cristo, o que acontece? O seu evangelho, o seu cristianismo se torna manco, se torna deficitário. E você passa a agir com Deus como alguém que quer sempre ajudar Deus, quer sempre contribuir com Deus, até mesmo teu dízimo e a tua oferta. Todo o teu senso de cristianismo é fundamentado numa relação torta. Nós precisamos entender quais os fatores preponderantes espirituais que envolveram a morte de Cristo, porque assim nós levantaremos as nossas mãos e vamos adorá-lo na exuberância do seu ser, adorá-lo não apenas pelos seus ensinamentos, mas pela sua morte. Hebreus capítulo 2, versículos 19 a 18 nos diz assim, presta atenção, porque esse texto vai nos mostrar o significado mais profundo da morte de Cristo. Vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, ele, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. A morte dele foi necessária, a morte dele foi substitutiva, a morte dele foi providencial, a morte dele foi no meu e no teu lugar. Ele tinha que morrer, porque se ele não o fizesse, a justiça plena do Deus eterno não seria consumada e não haveria resgate para nenhum ser humano. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo e a sua morte, o seu sepultamento. Damos graças a Jesus, porque Ele experimentou a morte se fazendo pecado em nosso lugar, para que através dele nos tornássemos justos ou justificados. Pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte, ao levar, Hebreus 2, de 9 a 18, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, irmãs. Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também ele diz, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou, eu com os filhos que Deus me deu. Toda a igreja, boas novas, pela morte de Cristo Jesus, como um triunfo de um general que foi à batalha e venceu o inimigo e resgatou os despojos dele. O livro de Efésios nos diz que ele desceu e venceu todas as coisas e trouxe à vida aqueles que estavam mortos e separados de Deus. Bendita a morte do Senhor Jesus Cristo.
Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, Jesus, participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém, queridos? Bendita a morte do Senhor Jesus Cristo. A ideia, o conceito de agente remidor, resgatador, é um conceito do Velho Testamento, onde Deus vem construindo uma ideia, um conceito, para mostrar que lá no futuro toda a humanidade seria resgatada, seria redimida, através do pagamento da dívida que a humanidade tinha com Deus, através do agente remidor, que é Ele, o Cristo, o Messias. Toda a ambiência messiânica apontava para Ele. E ele tinha que morrer, morte substitutiva, morte no meu e no teu lugar. É por isso que só Jesus Cristo salva. É por isso que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que Jesus Cristo é a única verdade absoluta de Deus capaz de redimir o homem ou a mulher do seu pecado. É por isso que a igreja de Jesus pode levantar essa bandeira conscientemente e dizer ao mundo, humanidade, todos os continentes, povos e nações, ouçam, só há salvação em um só nome, o nome de Jesus Cristo, porque só Ele desceu à sepultura, só Ele levou cativo e cativeiro e resgatou-nos do poder da morte. Só Ele, somente Ele tem o poder de vencer a morte, e a sua morte foi literal. Por isso ele precisou encarnar, tornar-se semelhante a nós. Não foi um teatro, não foi um engodo, não foi uma maquinação de um Deus que controla todas as coisas. Foi um plano divino para que a santidade e a justiça de Deus fosse completamente atingida através da morte do Senhor Jesus Cristo. A morte o angustiou. Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquele momento ele representava a mim e a você. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte, no capítulo 5 de Romanos: queridos, entendam, assim como o pecado entrou no mundo através de um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a vida entrou através de um único ato de obediência dele, Jesus Cristo, que sem ter nenhum pecado, ofereceu-se pelos pecadores, desceu à sepultura, e quando ele desceu à sepultura, o inferno retumbou todos os seus tambores e conclamaram: a morte venceu, vencemos a vida. Mas o nosso Cristo arrebentou os grilhões da morte e voltou à vida para dizer à humanidade: seres humanos, creiam em mim, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim nunca morrerá. Oh Deus amado, nos ajude a compreendermos o teu evangelho, Senhor Deus. Muitas vezes vivemos na mediocridade das nossas vidas, tendo medo da morte, medo do ladrão, medo do acidente, medo da doença. E o medo rouba-nos a esperança e a perspectiva de uma vida abençoada. Nessa noite, o Deus eterno convida eu e você a entendermos e a colocarmos como fundamento sólido e absoluto uma rocha chamada Jesus. E ele diz: todo aquele que edificar a sua casa, construir a sua vida sobre esta rocha,
nunca será abalado, nunca será confundido, não temerá a morte, não temerá a doença, não temerá força alguma, porque a vida que eu lhes dou é a vida eterna, e ninguém, absolutamente ninguém, os arrebatará das minhas mãos, diz o Senhor Todo-Poderoso. E para nós encerrarmos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, esclarecendo sobre a ressurreição e a vida no capítulo 15, ele vai lá para o versículo 55 a 57 e ele diz: pela compreensão clara, profunda e absoluta que ele tinha do agente remidor, Jesus Cristo, o qual ele trata tão enfaticamente na sua teologia, em todas as suas cartas. A teologia de Paulo, ela é fundamentada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Todo o ensinamento dele, todo o entusiasmo dele, toda a ênfase que ele dava, era exatamente fundamentada na morte e na ressurreição. Aliás, foi a morte, o entendimento da morte e da ressurreição de Cristo e o reflexo direto na nossa própria existência que solidificou a igreja cristã primitiva. Foi esse entendimento e essa compreensão que levou os irmãos a se tornarem tochas humanas nas arenas dos romanos, os quais os incendiavam com betumes, exigindo que eles negassem o seu Cristo, e eles, como Policarpo, lá no período patriarcal da igreja, aceitasse a morte, entendendo que ela já havia sido vencida pelo Cristo ressurreto. Foi por causa dessa perspectiva que os irmãos eram cerrados ao meio e morriam glorificando ao Deus eterno e dizendo: Pai eterno, te dou graças por me considerares dignos de sofrer e morrer pelo teu Evangelho. Essa perspectiva, amados, que eu e você precisamos resgatar e que tanto marcou a história da igreja e a trouxe até os nossos dias. E com base nisso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57, ele diz: onde está tu, ó morte? Onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Dessa mesma maneira, você pode viver seguro e tranquilo, sabendo que a sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. E se a morte bater à tua porta, você pode dizer para ela: não temo você, temo antes ao Deus eterno. Não tenho medo de ti, ó morte. Obviamente que você não vai facilitar correndo a 200 por hora, deixando de cuidar da sua saúde, não se alimentando direito, porque o desejo de morte não condiz com os filhos e filhas de Deus. Jamais tente apressar o projeto de Deus para a sua vida. Mas não vamos viver temerosos e angustiados, desenvolvendo síndromes que roubam a nossa esperança. Diante de nós, ela está patente e visível, nua, fria, indiferente a nós. Mas diante delas nós podemos dizer: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Não temo a morte. Sou um filho ou uma filha de Deus, que vivo a minha vida de uma forma exuberante, tomando os devidos cuidados com a minha saúde e tudo aquilo que envolve a minha existência, mas sem nenhum temor da morte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, de 31 a 39, para nós encerrarmos. Já estamos caminhando para o encerramento. O apóstolo Paulo, no seu cântico de vitória, ele nos diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Rechaça o inimigo, rechaça os seus inimigos que maquinam contra a tua fé e que te acusam dos teus pecados. Diga-lhes que não é a tua perfeição que te conduzirás a Deus, mas é o Deus que justificou a tua própria vida. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou perigo, ou quem sabe a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a um matadouro. Mas em todas essas coisas, amados, eu e você somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, amados, nem a vida, não há nada nessa vida, nem a morte que está diante de nós, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, porque Ele voltará, porque Ele é a nossa rocha, porque Ele é a nossa água. Ele é o nosso pão, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos ama, Ele é aquele que diz, eu te escolhi antes do ventre da tua mãe. Ele é aquele que nos diz, fiquem tranquilos, porque vou preparar-vos lugar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, amados, confie nele. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou, mas sabe por que eu vou? Porque é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não vem, e é Ele quem vai iluminar vocês, Ele vai preservar vocês, Ele vai tirar o medo da morte do teu coração, Ele vai estabelecer a vida na tua alma, Ele vai te tornar um homem, uma mulher completo e completa, sem nenhum temor. Ou mesmo no momento em que o temor surgir, eu serei a tua rocha, eu serei a torre de vigia, aonde tu poderás encontrar a resposta. Amém, amados? Amém. A morte foi vencida. O nosso Cristo ressuscitou. Operou uma redenção eterna. Ao morrer e ser sepultado, ao ressurgir dentre os mortos, não há mais poder das trevas sobre aqueles que creem no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, mesmo com a morte tão presente na nossa existência, o Deus eterno nessa noite diz, alegrem-se meus filhos, porque até mesmo na tua partida, no momento da tua partida, seja ele hoje, amanhã ou depois, o tempo não importa. No momento da tua partida, eu te recolherei para mim mesmo, porque eu te separei, paguei o preço do teu resgate e, portanto, nenhuma condenação mais há sobre a tua vida. Vivendo, tu deverás me amar e glorificar o meu nome. Vivendo, tu deverás desfrutar a comunhão comigo, com a minha igreja e proclamar o meu evangelho. Vivendo, tu deverás colocar-me em primeiro lugar na tua vida. Morrendo, tu estarás comigo na eternidade. Porque onde eu estiver, vocês estarão comigo. Pai, eu te dou graças por aqueles que me destes, porque nenhum deles se perdeu. E agora eu te peço, Pai, João 17, para que onde eu estiver, eles também estejam.
e desfrutem da mesma glória que eu tenho e sempre tive comigo desde a eternidade. Não rogo somente pelos meus 12, rogo também pela Igreja Batista Boas Novas no século 21, quando eles também me receberão e crerão no meu Evangelho. Amém, queridas? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Triunfou sobre a morte e venceu todas as coisas. Está sentado à direita do Pai e intercede por cada um de nós. Estando na terra, Ele era Deus conosco. Estando nos céus, Ele é nós com Deus. Ele nos representa. Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Ele nos sustenta. Ele nos acolhe no seu infinito amor. A minha pergunta para nós encerrarmos é uma pergunta bem direta e bem objetiva. Há alguém aqui entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo e a morte tem assolado, o medo tem assolado e roubado a sua alegria ou perspectiva de futuro? Vamos abaixar nossas cabeças, por favor? Alguém entre nós que quer entregar, render-se a Cristo Jesus nesta noite, você pode vir aqui à frente e nós vamos estar orando por você. Pode vir à frente, reconhecendo Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Você que ainda não fez uma decisão, você precisa entregar-se. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor Jesus Cristo, educadamente. Porém, eu só posso entrar na sua vida se você permitir que eu a entre. Alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu convido para que você venha aqui à frente e nós vamos estar orando a Deus, agradecendo pela sua vida. Você que tem vivido com medo da morte e hoje entendeu que precisa da vida que Jesus dá, pode se render a Ele nesta noite. Alguém entre nós? Não seremos incisivos. Farei apenas mais um convite. Dentre todo o auditório, alguém que gostaria de entregar definitivamente sua vida a Cristo Jesus e receber a vida que Ele pode te dar, somente Ele, a verdade absoluta de Deus, vem à frente. Com esse ato, você estará se rendendo a Cristo Jesus. Tenha coragem, tenha ousadia de proclamar, de professar a sua fé em Cristo Jesus. Há alguém conosco que ainda não se rendeu a Cristo Jesus? Pode vir à frente. Há alguém que gostaria de receber Jesus Cristo? Se não há, nós vamos orar, agradecendo ao Pai por todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco nessa noite e aqueles que nos acompanham pela internet. Vamos ficar em pé para nós orarmos e assim nós vamos estar encerrando o nosso culto, agradecendo a cada um de vocês que estiveram conosco nessa noite, pedindo a bênção de Deus, a proteção dele sobre o dia a dia de vocês. Renunciem ao carnaval, queridos, porque o carnaval é a festa da carne. E aqueles que vivem segundo a carne não agradam ao Senhor. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito anulardes as obras da carne, carnevale, carne solta, devassidão, desordem. Não é assim que convém aos santos e santas do Deus Altíssimo. Digo-lhes inclusive, evitem as imagens televisivas, teletransmitidas, porque assim é um tempo em que os irmãos e irmãs estarão consagrando as suas vidas a Deus e estarão mortificando a natureza pecaminosa que há em vós e abrindo uma possibilidade maior de uma comunhão mais santa, bendita e agradável ao Deus eterno. Vamos orar agradecendo e vamos encerrar o nosso culto. Pai eterno, nós te agradecemos pela tua palavra, que tanto nos desafia, nos mostra a verdade, nos conduz pelo caminho da vida, nos livra da morte.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que desceu àquela sepultura e ressuscitou dos mortos. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos, porque escolhestes espontaneamente morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Louvado seja o teu nome. Agora rogamos ao Senhor por todos aqueles que estiveram conosco nesta noite e que ouviram a tua palavra. Louvamos o teu nome, Jesus, e rogamos a ti, desperta-nos para um novo tempo, numa relação intensa, santa e bendita com o Senhor. Louvamos o teu nome porque desejamos nos identificar contigo, com a tua morte, com a tua ressurreição. Obrigado por esses momentos de culto. Cada irmão, cada irmã que esteve conosco nesta noite. E eu rogo também por aqueles que nos acompanharam pela internet. Pai eterno, que a vida do teu Filho Jesus, através do poder do teu Espírito Santo, os alcance, abrindo seus horizontes, expandindo as suas mentes, produzindo alegria, esperança, prazer em viver diariamente. Agora, ao encerrarmos este culto, nós queremos bendizer-te, ó Pai. Nós queremos te louvar, Deus Filho. Nós queremos te adorar, ó Espírito Santo de Deus. E que assim, ao longo desta semana, os teus filhos e filhas possam ser guardados e protegidos pelo teu poder, pela tua bondade. Que nenhum deles sofram nenhum dano, nenhum incidente, que nenhuma enfermidade assole a nenhum dos nossos irmãos e irmãs. Que as nossas famílias possam se amar mutuamente, o marido sendo fiel à sua esposa, a esposa sendo fiel ao seu marido, e a graça e a tua bondade sendo perpetuada sobre a sua descendência. É assim que queremos viver, porque esta é a tua vontade, a nossa santificação. Separa-nos, Pai, para o louvor da tua glória. E mais uma vez te rogamos, dai-nos uma semana abençoada, debaixo da tua bondade e da tua misericórdia. E prepara-nos para logo mais retornarmos a este lugar e bendizermos o nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Despeça-nos com a tua paz, pois oramos-te agradecidos no nome daquele que tem todo o poder e autoridade, Jesus, o Filho de Deus. É em nome dele que declaramos amém e amém. Obrigado, queridos, uma boa semana a todos. Deus abençoe e os guarde do mal.